Então essa é a dica, a primeira dica da noite de hoje. Diferencie lei, lei complementar, medida provisória e a palavra lei. A segunda dica da noite de hoje vai também para dica 2, vai para direito tributário. Qual a diferença entre os princípios da seletividade, não cumulatividade e progressividade? Aqui é importante os senhores visualizarem, que o princípio da progressividade, ele se aplica ao imposto de renda, ao ITR, ao IPTU e também ao IPVA. Só que tem alguns detalhes aqui importantes os senhores levarem para a prova. O imposto de renda e o ITR serão progressivos. Agora, o IPTU e o IPVA poderão ser progressivos. Veja bem, 2 pode e 2 também deve. Outra dica importante é a questão da seletividade. A seletividade ele varia em função da essenciabilidade do produto, que o ICMS ele poderá ser seletivo. O princípio da não cumulatividade é uma questão possível de cair numa afirmativa. Ele deverá ser aplicado em 3 impostos ou 3 tributos, conforme a Constituição. Está errado. O princípio da não cumulatividade se aplica a 4 espécies de tributos. Serão não cumulativos o ICMS, o IPI, o imposto residual e as novas contribuições sociais. Então leve para a prova essa diferença: seletividade, não cumulatividade e progressividade. Dica 3. A dica 3 da aula da noite de hoje, é sobre a PEC da música, a PEC 75. Visualize, leia com carinho, interprete o artigo 150, inciso 6º, a linha E. A PEC da música, ela é importante, é a PEC 75. Ela vem imunizar impostos, CDs, DVDs. Aqui o Constituinte veio tentar, de alguma forma, deixar um CD mais barato para evitar a pirataria. Então aqui é muito importante que são imunes os fonogramas musicais produzidos no Brasil que contêm obras de autores brasileiros e, se o intérprete também for brasileiro, pode ser autor de qualquer nacionalidade. Visualize, isso aqui é novo, está explícito no edital. Um item lá em direito tributário: imunidade, isenção, não incidência e anistia. Então, é uma pedida para a prova de domingo, a questão da PEC 75. Dica número 4. Ainda nós estamos em direito tributário. Dica número 4. Qual a diferença? O que exclui o crédito tributário? O que suspende o crédito tributário? O que extingue o crédito tributário? Isso é importante os senhores visualizarem. Por exemplo, a suspensão do crédito tributário está expressa no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Concessão de liminar, moratória, parcelamento, depósito, reclamações ou recursos. Então, o que suspende o crédito tributário? Concessão de liminar, moratória, parcelamento, depósitos, reclamações ou recursos. O que exclui o crédito tributário? A exclusão do crédito tributário está lá no artigo 175 do Código Tributário Nacional, que poderia visualizar anistia e isenção. O resto são as formas de extinção, expressas em 11 incisos no CTN, mas só que são 12 situações.
porque o inciso 3, ou 4, ou 5, ele fala em prescrição e decadência. São instrumentos distintos para direito tributário. Então, o que extingue? Pagamento, compensação, transação, depósito integral, conversão de depósito em renda, dação em pagamento de bens imóveis. Então, aqui o examinador ele vai tentar te confundir principalmente extinção, que está expressa no artigo 156, com o artigo 151, que é suspensão do crédito tributário. Isso é importante os senhores levar para a prova, que provavelmente está passando uma questão aqui em direito tributário. Dica número 5. A dica número 5, que eu separei para os senhores, ela vem versar sobre o princípio da anterioridade. Eu acredito numa questão sobre princípios tributários. Basicamente, os princípios de direito tributários estão expressos no artigo 150, nas limitações ao poder de tributar. Então, visualize aqui. Eu não vou falar do princípio de anterioridade, que é aquele princípio que veda a cobrança no mesmo exercício financeiro. Certo? Mas eu vou falar aqui, e coloquei na dica número 5, para os senhores visualizarem as exceções ao princípio da anterioridade, que são o imposto de importação, exportação, IPI e IOF. As contribuições sociais, só elas obedecem à noventena. O imposto extraordinário, o empréstimo compulsório de guerra externa, ou iminência e calamidade pública. E temos mais 2 exceções. O restabelecimento do ICMS dos combustíveis, que está expresso lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C. E nós temos outro restabelecimento, que é a CID dos combustíveis, que está lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. Então, visualize aqui, ó, na dica número 5, as exceções na dica número 5 ao princípio da anterioridade. E logo abaixo, os senhores têm ali as exceções à noventena, na mesma dica 5. Veja bem, existem as exceções ao princípio da anterioridade, tudo isso que eu estou falando. Os senhores encontram no artigo 150 da Constituição, parágrafo 1º. Então, visualize a dica 5, as exceções ao princípio da anterioridade. E abaixo, os senhores têm aqui abaixo, aqui, ó, as exceções ao princípio da anterioridade nonagenal. Que são, veja bem, que o princípio da anterioridade, nós temos 4 pilares: imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Nas exceções da noventena, nós temos 3 pilares: imposto de importação, exportação e o IOF. Porque o IPI, ele não é exceção à noventena, mas ele é exceção ao princípio da anterioridade. O imposto de renda, ele é o inverso. O imposto de renda, ele é exceção à noventena, mas não é exceção ao princípio da anterioridade. Visualize o que está aqui, que a base legal está lá no artigo 150, parágrafo 1º. Então, o princípio da anterioridade, a exceção e as exceções ao princípio da noventena é uma dica, é uma aposta que o Boni acredita que será uma questão, ou um item da prova. Lembrem os senhores, direito tributário são 5 questões, não será 5 questões, provavelmente vai ser 5 itens, e são 25 alternativas. Dica da noite de hoje, a 6ª dica. A 6ª dica aqui, ela é complemento, a 6ª dica, ao artigo 150, parágrafo 1º. A base de cálculo, não é alíquota, a base de cálculo
do IPTU e do IPVA, elas não são exceções integrais ao princípio da anterioridade. Elas somente são exceções, o IPTU e o IPVA, para a base de cálculo. Alíquotas, não. Então, se o prefeito da tua cidade atualizar a base de cálculo em dezembro do IPTU, ele pode começar a cobrar em 1/1 do ano subsequente, como está expresso aqui o exemplo. Agora, se ele alterar a alíquota, lembre-se que o fato gerador do IPTU e do IPVA é 1º de janeiro. Então, ele se alterar a alíquota, certo? Por exemplo, se alterar a alíquota do IPVA e do IPTU em dezembro de 2013, a cobrança se dará só em 2015. Então, o Boni colocou ali, fez um comentário, está visualizando ali, ó, se o aumento da alíquota tiver que obedecer a noventena mais anterioridade. O fato gerador do IPTU e do IPVA ocorre em 1º de janeiro. 1º de janeiro. Então, isso é importante você levar para a prova. Não é alíquota, é base de cálculo. Dica número 7. Dica número 7. Questão de dica número 7, eu já venho falar de alíquotas. Eu estava falando de base de cálculo. Alíquotas. Lembrando os senhores que quem define a alíquota do imposto de transmissão causa-morte doação é o respectivo Estado e o Distrito Federal. Quem define a alíquota do ISS é o município. Quem define, ou o Distrito Federal. E quem define a alíquota do IPVA também é o Estado. Só que o Constituinte determinou que a alíquota do imposto de transmissão causa-morte, e doação, a alíquota máxima será definida pelo Senado por resolução. Toma cuidado aí que o examinador, ele pode colocar que será por decreto legislativo. O Senado não emite decreto legislativo. Decreto legislativo é matéria exclusiva do Congresso. Então, quem é que define a alíquota do imposto de transmissão causa-morte e doação? O respectivo Estado. Só que o Senado vai definir a alíquota mínima. A alíquota mínima, quem definiu foi o artigo 88 do ADCT. Enquanto que a lei complementar 113 ou 116, eu não me recordo bem aqui, ela definiu a alíquota máxima de 5%. Lembre-se, quem define a alíquota do ISS é o respectivo município. Só que respeitando uma alíquota mínima, definida por lei complementar federal, alíquota mínima e alíquota máxima. Diz o artigo 156, parágrafo 3º, que deveria ser a lei complementar. Abrindo um parênteses, o artigo 88 do ADCT definiu a alíquota mínima. A lei complementar definiu a alíquota máxima. Isso é importante levar para a prova. Outra coisa que não está aí na dica, mas também uma situação que pode ocorrer na prova, é o artigo 153, parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, sempre atendida a lei, alterar a alíquota de imposto de importação, exportação, IPI e IOF. É importante também visualizar o artigo 153, parágrafo 1º. A dica agora da noite de hoje é a dica 8. A dica 8 já foi questões de vários concursos. Por exemplo, sobre o serviço de energia elétrica, combustíveis, minerais do país. Quantos impostos poderão incidir? A pergunta foi assim. Ele pediu quantos impostos. A alternativa seria 3. Imposto de importação, exportação e ICMS. Nenhum outro.
Está lá no artigo 155 da Constituição, parágrafo 3º. Então, leve para a prova que sobre serviço de energia elétrica, combustíveis, minerais e comunicação, somente poderá incidir 3 impostos. Quais? Imposto de importação, exportação e ICMS. Nenhum outro. Então, lembrando os senhores que a transformação da cana para etanol não incide IPI por causa da imunidade do artigo 153, parágrafo 3º. Vamos falar um pouquinho agora sobre selos. Os tipos de selos utilizados no Paraná. E eu chamo a atenção dos senhores aqui, que provavelmente aqui o examinador, se quiser fazer uma pergunta, ele pode mandar correlacionar. Qual é o selo que a serventia do protesto utiliza? Qual é o selo do RI, que é o azul? Qual é o selo de notas, que é o verde? Qual é o selo da segunda via de uma certidão de nascimento? Certo? Qual é o selo da segunda via de uma certidão de nascimento? Qual é o selo da primeira via da certidão de nascimento? Aí está uma pedida, uma excelente questão. Inclusive, se não cair na prova objetiva, tem tudo para ser uma questão de prova oral, até para saber se o candidato conhece a normativa dos selos no Paraná. Outra coisa importante, o Paraná hoje ele não está com 100% das suas serventias com selo digital. Está num processo de um cronograma progressivo. Não está, por exemplo, hoje todas as serventias 100%. Existe um cronograma para chegar em 2014 com o selo digital. Mas leve para a prova o selo rosa. O selo rosa, ele é um selo gratuito, que tem por finalidade o registro de nascimento, óbito do natimorto, a adoção de menores, bem como da primeira certidão. Essa é uma boa pedida, hein? Então, o 9 é uma questão que eu aposto, como também aposto na dica número 10. A dica número 10 é o selo roxo, também aplicado no registro de pessoas naturais, certo? A outra coisa interessante, o selo rosa é gratuito, certo? O selo rosa é gratuito, enquanto que o roxo, ele tem um valor de R$ 1,49. O roxo é para certidões em geral, inclusive segunda via. Está aqui, ó, segunda via, inclusive de habilitação de casamento, inclusive de autenticação de documentos do ofício, inclusive dos atos transcritos no livro E. Então, basta gravar isso. O item 9, selo rosa, e o item 10, a dica 10, selo roxo. O Boni aposta numa questão aí, ó. Questão número 11. A questão número 11, aqui foi colocado para os senhores, inclusive, que é a sequência do 10 aqui, as cores do selo. Lembrando os senhores que o RTD, o Registro de Pessoas Jurídica, o selo é vermelho e tem um custo de 75 centavos. O Registro de Imóveis é o céu, certo? É o azul, é R$ 3,00, é o mais caro. Interessante, qual é o mais caro? Sempre os dois extremos. Qual o mais caro? Certo? Registro de Imóveis. E qual o mais barato? Qual o mais barato? Ali embaixo, ó, o selo verde, 56. Aqui, que é juiz de paz. E qual a tabela que é utilizada lá no protesto? Então, os dois extremos, o juiz de paz e o protesto. Então, os selos aqui, ó, juiz de paz é a sexta, o notas já pula de 6 pula para 11, a 12, registro civil, a 13, registro de imóveis,
E a 14, registro de título de documentos. E a a tabela número 15 é protesto. Aqui provavelmente poderá cair uma questão de correlações. As perguntas que estão chegando aqui eu respondo no início do bloco, certo? No segundo bloco, está chegando aqui algumas perguntas que eu respondo no início do bloco. Dica número 12. Dica número 12 é poder judiciário. O Boni acredita numa questão sobre poder judiciário. Começa lá no artigo 92. E principalmente, que eu vou comentar daqui a pouco, quais são os órgãos do poder judiciário? Você vai visualizar o artigo 92. Quais são os órgãos do poder judiciário do Estado do Paraná? Eu vou falar mais na frente. Quais são os órgãos do TJ do Paraná? Então visualize, nós temos os órgãos lá no artigo 92 da Constituição, nós temos os órgãos do Tribunal do Paraná, certo? E nós temos os órgãos também do Poder Judiciário do Paraná. São 3 situações distintas. Isso é importante os senhores visualizarem. E composição. Qual é a composição do Supremo Tribunal Federal? Os senhores poderão encontrar lá no artigo 101 da Constituição. O Supremo hoje é constituído de 11 ministros, brasileiros natos. Daqui a pouco eu vou falar sobre as idades. Que eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal por maioria absoluta. Então, STF, a composição, são 11. A composição do STJ é importante também os senhores visualizarem, está no artigo 104 da Constituição. No mínimo 33 ministros. Então, lembrando os senhores que o número é mínimo 33 e não 33. A composição do CNJ. Inclusive, falando em CNJ, hoje nós recebemos algumas ligações no final da tarde, inúmeras ligações, da questão aí do PCA que está passando no CNJ, certo? Está na mão do ministro, se vai sair a liminar para suspender o concurso, é outra história. Me perguntaram hoje para comentar isso, inclusive aqui chegou, eu peço a vocês como abrir a aula. Se preocupe, mentalize a prova como fosse domingo. Esqueçam, neste momento, essa turbulência aí, ó, isso é para te tirar do foco. Mentalize a prova para domingo. Se suspender, tudo bem. Não vai ser você hoje que vai, às vezes, tirando o foco do estudo. Mentalize a prova para domingo e esqueça esses boatos que estão passando aí por fora. Então, CNJ, a composição são 15. Lembrando que nós temos 2 membros natos, somente. Vai para dizer que é 2, porque o presidente do STF, ele é membro nato. Na sua ausência, o vice-presidente do STF vem ocupar a presidência do CNJ. Então, Joaquim Barbosa é presidente do Conselho Nacional da Justiça. Nas ausências de Joaquim Barbosa, assume Ricardo Lewandowski, que é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a composição do CNJ é importante levar para a prova. Lembrando que dos 15, 9 vêm do Poder Judiciário, 2 são do Ministério Público, 2 são da OAB e 2 são cidadãos. Um nomeado pela Câmara, outro nomeado pelo Senado. Inclusive, já foi questão de prova. Sobre CNJ, sobre STF, eu recomendo os senhores dar uma olhadinha no artigo 101, que é a composição do STF, 102, o que compete ao STF, STJ, eu aconselho os senhores dar uma visualizada no artigo 104, que é a composição do STJ, e no artigo 105, o que compete ao STJ. Aí pode estar passando uma questão. Sobre CNJ, dá uma visualizada no artigo 103b da Constituição. Ali está a composição e as suas respectivas competências.
E o Tribunal de Justiça do Paraná se compõe de 145 desembargadores. Lembrando os senhores que aqui nós temos o 5º constitucional. O número é ímpar aqui. Então visualize o código de organização da Divisão Judiciária do Estado do Paraná para ver como é que ele fala, o que ele se reporta nessa questão do número ser ímpar. Lembrando que dos 145, 116 são da magistratura, como o número é par, certo? Nós temos aqui 29, certo? 29 são o número é ímpar, há uma divisão aqui entre OAB e Ministério Público. Como é que fica a composição do órgão especial do Paraná? O órgão especial do Paraná se compõe de 25 desembargadores, certo? Inclusive, ele vem de encontro com o artigo 93 da Constituição, inciso 11 e o 12. O órgão especial ele vem dividir as competências de decisão junto ao tribunal. O que é mais fácil reunir? O pleno, que é a composição dos 145, ou o órgão especial, que é somente 25? Então, o órgão especial do Paraná também é composto de 25 integrantes. Conselho da Magistratura do Paraná, o Boni aposta num item de prova. A composição do Conselho da Magistratura do Paraná, ele se compõe do presidente, do primeiro vice, do segundo vice, do corregedor-geral e mais 4 desembargadores eleitos. Então, o Conselho da Magistratura do Paraná se compõe de 7 desembargadores. Isso é importante os senhores visualizar para a prova. Lembrando os senhores que no dia 29, no próximo sábado, estaremos em Curitiba fazendo um aulão de véspera com as últimas dicas, as últimas situações que o Boni acha que provavelmente está ali. Se quiserem maiores informações, está ali embaixo, contato@onlineconcurso. O aulão será presencial e também será transmitido em tempo real pela internet. Gostaria aqui de agradecer o nosso canal do YouTube, a parceria que é Online Concurso com o YouTube, e seja o nosso assinante do YouTube, porque essa parceria aqui deu certo. Inclusive, estou convidando os senhores. A prova no domingo, nós vamos fazer a maratona de comentários da prova. Começa na quinta-feira, dia 3. É dia 3? Dia 3 do 4. Dia 3 do 4 nós vamos começar a comentar as questões. Lembrando os senhores, muito importante, estou sendo avisado aqui pela produção. A prova sendo domingo, e publicando o gabarito na segunda, no Diário Oficial, os senhores têm 5 dias para interposição de recursos. 5 dias. Os recursos deverão ser entregues. Está no endereço do edital. Visualize o edital, item 10.1, se eu não me engano. 10.1, 10.2. Então, é muito importante a questão dos recursos. 5 dias somente. Voltando aqui, a composição do Conselho da Magistratura, então, 7 desembargadores. E qual a composição do Tribunal de Contas da União? Também poderá cair controle externo. A composição do TCU são 9 ministros. 9 ministros. Poderão visualizar aí na Constituição, entre o artigo 71 ao artigo 75, 76. Então, TCU, a composição será de 9 ministros. E como é que fica a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE. Então, TCU 9, TCE 7 conselheiros. Então, Tribunal de Contas da União, 9 ministros. TCE do Paraná, TCE de São Paulo, TCE do Rio de Janeiro, TCE do Rio Grande do Sul, TCE, qualquer Tribunal de Contas do Estado, será 7 conselheiros.
E como é que fica a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná? A composição do TRE, ela está expressa na Constituição. Será de 7 juízes, 2 desembargadores, 2 juízes estaduais escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2 da OAB e 1 juiz do TRF sede. Como a sede do TRF da 4ª Região está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, este juiz federal será um juiz do TRF. Paraná e Santa Catarina, esse juiz federal será um juiz indicado pelo TRF. Então, isso é muito importante os senhores visualizarem, porque aí pode estar passando uma questão. Então, sobre composição, poder judiciário, o Boni acredita provavelmente numa questão ou de composição ou de competência de CNJ, STF e Supremo. Lembrando os senhores que as decisões dos CNJs, elas vão ser reanalisadas de novo, certo? Na interposição de recurso no Supremo e não no STJ. Direção do dica número 13. Dica número 13. A direção do Tribunal do Estado do Paraná se compõe de quantos desembargadores? Isso é importante levar para a prova, hein? A direção do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se compõe do presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor-geral e do corregedor. Então, são 5 desembargadores. Está expresso lá no artigo 8º do Código de Organização. Se os senhores visualizarem, olha só, direção, são 5 desembargadores. Olha aqui, ó, 5. Presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor-geral e o corregedor. Enquanto que o Conselho da Magistratura são 7 desembargadores. Presidente, primeiro vice, corregedor e 4 eleitos. Visualize a diferença de Conselho da Magistratura da direção do tribunal. Dica número 14. 14, pleno. Eu chamo a atenção para os senhores aqui, quanto ao pleno, para os senhores diferenciarem as competências do órgão pleno, que é composto de 155 desembargadores, do órgão especial, que nós temos uma composição de 25 desembargadores. O pleno está no artigo 81 do Código de Organização. Ao tribunal pleno constituído por todos os desembargadores, compete, eu só vou citar aqui 2 incisos. O primeiro inciso, ele vem de encontro dizer o seguinte: eleger em sessão pública, mediante votação secreta, 4 integrantes do Conselho da Magistratura. Não é o órgão especial que elege esses 4 integrantes, é o pleno. E 12. O pleno vai escolher 12 desembargadores para compor o órgão especial. Os outros 13 são membros que o próprio regimento interno, porque é o regimento interno do Estado do Paraná que trata da composição. Então, é importante os senhores levar para a prova que 4 integrantes do Conselho da Magistratura é o pleno que vai eleger. Que 12 de 25 é o pleno que vai eleger e não o órgão especial. Outra situação importante é o inciso 2º. É o inciso 2º do artigo 14. É a eleição dos 2 desembargadores que comporão a lista do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lembrando que os 5 componentes que estão dirigindo o Tribunal de Justiça, eles não vão integrar a lista que vai compor o Tribunal Regional Eleitoral.
Então, o presidente do tribunal ele não vai ser presidente do TRE do Paraná. Isso é importante também levar para a prova. Então, a dica 14 aqui é a questão da competência do órgão pleno. A dica número 15, o Boni coloca aqui para os senhores, quais são os órgãos do Poder Judiciário do Paraná? Quais são os órgãos? Nós temos aqui o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Júri, juiz de direito substituto de entrância final. Veja bem, se ele colocar só juiz de direito substituto, está errado. Porque tem juiz de substituto de entrância inicial e intermediária. Aqui é entrância final. Juizados especiais e os juízes de paz. Abrindo um parênteses aqui. Qual a idade para ser juiz de paz? Qual a idade? Tome cuidado, hein? Porque o Código de Organização, ele coloca a maioridade. Você tem que prestar atenção no comando da questão do examinador. Face à Constituição Federal, o artigo 14, a idade para ser juiz de paz é no mínimo 21 anos de idade. Então, veja bem, há um choque aqui entre o Código de Organização e a Constituição. A Constituição fala, idade mínima para ser juiz de paz, 21 anos de idade. Está expressa lá no artigo 14 da Constituição. E o Código de Organização fala em maioridade civil. Então, aqui na dica número 15, o Boni chama a atenção dos senhores para os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. E faça uma observação ali, ó, muito importante. As comarcas no Estado do Paraná são classificadas em comarcas inicial, intermediária e comarca final. Final. Não existe aqui a comarca especial. Leva para a prova isso que é importante, hein? A dica número 16. A dica número 16 é uma questão aqui em direito civil, certo? O Boni acredita numa questão de direito civil em testamentos, certo? Pode ser de casamento, casamento não culpativo, casamento moléstia grave. E eu chamo a atenção dos senhores aqui, ó, quanto às testemunhas. Quanto às testemunhas. A regra das testemunhas é 2 testemunhas. Duas. Existe algum caso para 3? Existe algum caso para 4? Existe algum caso para 5? Existe algum caso para 6? Eu tentei fazer um resumo aqui breve para os senhores. No caso de moléstia grave, aplica o artigo 1539, 2 testemunhas. Lembrando os senhores do testamento militar. Olha a dica da noite de hoje, testamento militar, artigo 1893. O que diz o testamento militar? 2 ou 3 testemunhas, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante a 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, se o testador não souber assinar. Então existe aqui, ó, tome cuidado com o testamento militar, artigo 1893, é uma dica para a prova de domingo. E nós temos o testamento particular, que está no artigo 1876, que é pelo menos 3 testemunhas. Pelo menos. Não é 3, é pelo menos. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Pelo menos. Para a prova, o pelo menos, o mais é relevante. E nós temos casamento no compatível, iminente perigo de vida, do artigo 1540. 6 testemunhas. Aí é uma dica boa para a prova. Vamos para a dica número 17. 17 é a questão da hipoteca do navio e a hipoteca do avião, certo?
Aonde vai fazer a hipoteca? Então visualize na questão do navio, olha a hipoteca do navio, Lei 7.652 de 88, o registro de direitos reais, certo? É o artigo, desculpa, 141. A hipoteca constitui-se pela inscrição do contrato no registro, certo? Se for o do avião, no artigo 141, no registro aeronáutico brasileiro. Se for do navio, você vai pegar o artigo 12 da Lei 6.652. Então, navio, aonde se faz o registro da hipoteca? O avião, aonde se faz o registro da hipoteca? Isso é importante levar para a prova. Aqui pode sair uma questão sobre hipoteca. Hipoteca eu vou comentar um pouquinho mais na frente outra situação. É na questão do atendimento prioritário. Eu vou comentar mais na frente como é que fica numa hipoteca o atendimento preferencial, certo? Lembrando os senhores que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Item 18 da dica da aula de hoje. Idades. Qual a idade para concorrer ao cargo de prefeito? Qual a idade para concorrer ao cargo de deputado estadual? Qual a idade para concorrer ao cargo de senador? Qual a idade para ser ministro do STJ? Qual a idade para ser ministro do TRT, TRF? Então vamos fazer o seguinte, para você não ficar lá e cá, essa questão de idades. Qual é a idade do CNJ? Aí tu vai dizer, Boni, mas não existe mais idade. Tá certo, mas existia. Hoje não existe mais. Tanto que eu coloquei aqui, ó, tá aqui, ó. CNJ, uma interrogação. Então, vamos separar idades para mandato eletivos e idades para o judiciário. Para mandato eletivo, existe uma idade mínima. Mínima, não existe uma idade máxima. Qual é a idade mínima? 18, 21, 30 e 35. Vamos começar de baixo. 18 para vereador, 30 para governador e vice. Então, governador e vice, 30. 35, presidente da República, vice-presidente e Senado. O resto é 21. E o que seria 21? Deputado federal, deputado estadual, juiz de paz. Então tome cuidado que a idade para mandato eletivo é a idade mínima, não existe idade máxima. E judiciário nós temos a regra, que a regra geral é mais de 35, menos de 65 anos de idade. Então mais de 35, menos de 65 anos de idade. Lembrando que TRF e TRT é mais de 30 e menos de 65. CNJ não tem idade. Vamos para a dica número 19. Vamos falar um pouquinho agora, o Boni aposta em outra questão aqui, ó, penalidades. Penalidades. Os senhores terão, eu simplesmente coloquei aqui de propósito, na dica número 19, o artigo 194 do Código de Organização. Isso você está careca de saber. Isso você sabe que está na Lei 8.935 de 94. Isso é cópia literal. E tu vai dizer, isso nem precisava de dica, Boni. Concordo, colega. Concordo. O que eu não concordo? É para você pegar a diferença, certo? Porque quais são as penalidades aplicáveis ao notarial e registral? Quais são as penalidades? Repressão. Por que eu coloquei repressão e negritei? Porque ao servidor tem advertência e censura. E na prova ele pode colocar. Então, notarial e registral não tem advertência e censura. A penalidade é repressão, multa, suspensão. E a suspensão, 90 mais prorrogado mais 30. E a perda de delegação. Então, o 194, artigo 19, é só para chamar a atenção dos senhores na dica número 20. A dica número 20, eu coloquei de propósito a 19 e a 20, para vocês visualizarem que o artigo 163 do Código, ele coloca como penalidade ao servidor do Estado do Paraná
advertência e censura, não aplicáveis aos notariais e registrais. Então, isso é só um lembrete. Já vou chamar a atenção quem é que aplica a pena. Aqui que está a questão da prova. Dica número 21. Lembrando aos senhores que no artigo 199 do Código de Organização, diz o seguinte: são competentes para aplicação das penalidades. Aqui no artigo 199, nós temos quem são as autoridades legitimadas a aplicar uma pena ao notarial e registral. Quem é que aplica a perda da delegação? O corregedor pode aplicar a pena? O corregedor pode aplicar uma pena de suspensão de 1 dia no registrador? A pergunta que eu estou fazendo, a resposta está contemplada no artigo 199. Olha o que diz o artigo 199. São competentes para aplicar a pena. Inciso 1º, o Conselho da Magistratura poderá aplicar quaisquer penalidade, enquanto que os juízes e o corregedor geral só aplica repressão e multa. Então, suspensão, quem aplica é o Conselho da Magistratura e não o corregedor geral. Aqui, provavelmente está passando uma questão de prova. Dica número 22. Eu coloquei de propósito, que pode ser uma questão também, porque está escrito lá no edital, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. Pode cair qualquer artigo, qualquer inciso. E o artigo 65, aqui os senhores estão diante das penalidades aplicáveis aos servidores. Lembrando que o juiz, no 165, o juiz e o corregedor poderão aplicar suspensão, enquanto que ao notarial e registral, não. Olha o que diz o artigo 165. São competentes para aplicação das penalidades disciplinares aqui aos servidores. O artigo 165 aos servidores. 199 são as autoridades que poderão aplicar as penalidades ao notarial e registral. Então, o Conselho da Magistratura pode aplicar quaisquer das penalidades. O Corregedor-Geral de Justiça e os juízes poderão aplicar advertência, censura, devolução de custo em dobro e suspensão até 30 dias. Não tem, no artigo 199, a suspensão para o corregedor e para os juízes. Essa é a dica. Essa é a dica na 22. Dica número 23. Cuidado. A 23 eu faço aqui um cuidado para os senhores. Suspensão para registrador e notarial, Conselho da Magistratura. Suspensão ao servidor pode ser o Conselho da Magistratura, o corregedor e os juízes. Dica número 24. A dica número 24, senhores, a dica número 24, prescrição. Quando que prescreve uma pena de perda de delegação? Não está escrito na Lei 8.935 de 94. Isso aqui eu estou falando lá dentro do Código de Organização do Estado do Paraná. Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. A prescrição, a perda da delegação é 5 anos, enquanto que a repressão, a multa e a suspensão é 3 anos. Leva isso para a prova. Artigo 208. E, para nós encerrar o primeiro bloco, a perda da delegação. A perda da delegação está no artigo 202. Se a pena imposta pelo Conselho da Magistratura, então o Conselho da Magistratura pode determinar a pena de perda de delegação, certo? A decisão será submetida ao presidente, que vai expedir um decreto. Então, visualize esse artigo 202 aqui, que ele é muito importante. Vamos dar um intervalo de 5 minutos e voltamos para o segundo bloco.
É 26, né? Voltamos ao segundo bloco das dicas para a prova do Paraná. Senhores, dia 29, próximo sábado, 29/3, estaremos ao vivo com uma aula em Curitiba, presencial e transmitida em tempo real pela internet. Eu gostaria aqui de agradecer a parceria YouTube com a Online Concurso. Nosso muito obrigado. E mandar um abraço aí lá para a senhora Cristina, que está assistindo em Juiz de Fora, Eduardo Juiz de Fora, ao nosso amigo Gilberto e a senhora Jeane, a Georgia, meu amigo Ricardo, lá do Rio Grande do Sul. Eu gostaria imensamente aqui de parabenizar a todos os nossos alunos online concurso que fizeram bonito na segunda prova para o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, gostaria aqui de parabenizar também o nosso amigo Tiago Fleck, primeiro lugar geral entre os portadores de necessidades especiais. Vai lá, meu irmão, tu merece, tu é um cara guerreiro, tu estudou e com certeza tu vai chegar lá. Também, a questão das dicas aqui, a gente escutou alguns comentários, né? Que o Boni, vai cair as 50 e vai sobrar uma. Não, essa uma que vai sobrar, ela vai para a prova oral de lambuja. Meus queridos, amados alunos, o que eu chamo a atenção aqui para os senhores é uma situação, uma situação. Todo mundo está achando que vai vir 50 questões só. Não espere 50 questões. Provavelmente é 200 itens, no mínimo. Eles não vão colocar lá para os senhores, em conhecimentos gerais, quem descobriu o Brasil, para tu assinar Pedro. Não, para, né? Provavelmente lá vai assim, conhecimentos gerais, inclusive pode cair até raciocínio lógico, não sei se você sabe, certo? Cai uma questão de literatura, cai uma questão de conhecimentos gerais sobre a questão mundo, que eu vou comentar daqui a pouco, ou Mandela, ou Margaret Thatcher, ou os prêmios Nobel, questão da Venezuela, questão do Mercosul, são questões que provavelmente o Boni aposta que serão cobradas. E domingo é o grande dia. Domingo é o grande dia. Com certeza nós vamos colher os frutos lá, com as questões estarão lá. Vocês vão lembrar do Boni? Com certeza. Outra coisa aqui, essa é uma semana decisiva, senhores. É uma semana que você não deixe se atrapalhar, não deixe se influenciar por pessoas negativas que venham te tirar da concentração da prova. Focalize para domingo. Qualquer coisa, aí se acontecer de suspender a prova, certo? Isso é passível. Lembrando os senhores que concurso notarial e registral sempre ocorreu isso e pode ocorrer. Então não se assuste, mentalize para domingo a prova. Vamos deixar de falar papagaiada aqui agora e vamos às dicas. 21h03. Foi me feita uma pergunta aqui pelo Enio. Como é que fica as cores nos selo eletrônico? A questão não existe cores, aqui eu esqueci. Obrigado, Enio, aqui por fazer a observação. No selo eletrônico é preto e branco mesmo ali, só aparece a numeração ali, tem uma numeração, os códigos, não tem cores. Aqui que o Boni falou de cores, senhores, é para o selo manual ainda, que inúmeras serventias são aplicáveis no Paraná. O Paraná não está com 100%, de selo digital. Então, Enio, obrigado pela questão aí. No selo digital é preto e branco. Outra coisa aí, questão da Ucrânia, certo? A questão da Ucrânia é interessante, mas eu aposto aí, em Margaret Thatcher, certo? Tem uma dica aqui. Na Venezuela, questão da Venezuela. Na questão de Mandela, inclusive eu coloquei nas dicas de hoje, Mandela tem 6 nomes, não sei se os senhores sabiam disso, nos prêmios Nobel, quantos, quais
e quando começou. O primeiro em 1901 e o último em 2013. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Se a gente não responder aqui, a gente depois responde, manda e-mail. Questão número 26, dica número 26. Dica número 26. Atos relacionados ao FUNREJUS. FUNREJUS é uma questão que eu aposto que vai cair. Então, mais uma dica aí, ó. FUNREJUS. Primeira questão. A composição do FUNREJUS. É interessante os senhores pegar a lei 12.000 e alguma coisa ali, que ela dá a composição. Qual é a composição do FUNREJUS? Mas o que eu vou falar aqui para os senhores é que no registro de pessoas naturais não tem FUNREJUS. Isso é importante levar. Lembrando os senhores que houve uma alteração em dezembro de 2013, mais precisamente ali pelo dia 19, teve uma lei que alterou ali a composição do artigo 3º da lei do FUNREJUS. Então, principalmente a alíquota é 0,2% sobre os atos, certo? Há um teto de 1.800 e o teto do FUNREJUS, 1.821,20 centavos. Lembrando que no registro de títulos de documentos, no registro civil de pessoas jurídicas, o valor é de R$ 6,25 por ato. Enquanto que no registro de imóveis, no tabelionato de notas e protesto, a alíquota é 0,2%, limitado a um teto de R$ 1.821,20 centavos. Essa é a dica da noite de hoje para FUNREJUS. Horário, que é a dica número 27. Horário de expediente. Horário de expediente. Você que não é do Paraná. Você que não é do Paraná. Qual é o horário de expediente ao público nas serventias? O horário está expresso lá no artigo 54. O horário de expediente, ele tem como regra, então é interessante os senhores visualizarem o artigo 54 com os seus respectivos parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Mas o horário, a regra geral, o expediente de atendimento público será das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, segunda a sexta. Esta é a regra. Só que tome cuidado, veja bem, o examinador não vai te perguntar isso. Ele vai te questionar, é o parágrafo 1º. Respeitando as normas trabalhistas, que são 44 horas semanais, certo? Faculta-se, com exceção do RI. Com exceção do RI. Então, o RI, certo? Não entra nessa regra do atendimento público, que ele foge das 8 horas e 30 minutos. Veja bem, entre as 6 e as 20 horas, ininterruptamente, e aos sábados, das 8 às 12. Então, eu chamo a atenção dos senhores aqui para visualizarem o artigo 54 com os seus respectivos parágrafos. Eu, sinceramente, se fosse fazer a questão, tivesse uma questão e colocar 6 da manhã, veja bem, foge a regra. Então, visualizem o artigo 54, parágrafo 1º. Dica número 28. Aqui está os deveres, os deveres dos notários e registradores. Eu simplesmente visualizei e chamo a atenção dos senhores no inciso 4º do artigo 10. São deveres garantir o atendimento prioritário. Lembrando os senhores que o Estatuto do Idoso determina o atendimento prioritário a partir dos 60 ou mais. Então, 60 ou mais. Lembrando os senhores que o Estatuto do Idoso fala igual ou superior a 60 anos. Mas o artigo 230, parágrafo 2º, transporte coletivo urbano, é mais de 65 anos de idade. O atendimento, o transporte coletivo urbano ao idoso é mais de 65 anos de idade. Artigo 230, parágrafo 2º. Enquanto que o Estatuto do Idoso limita a igualdade 60 ou superior. Só que eu chamo a atenção, todo mundo sabe, só chamo a atenção dos senhores, porque
Porque o inciso 4º, nos serviços de registro de imóveis, certo? O atendimento prioritário não se dará ensejo à antecipação de protocolo para efeitos de preferência legal. E aqui que eu chamo a atenção dos senhores, hipoteca. Lembrando, senhores, quem hipotecar primeiro tem a preferência. Então, aqui é uma boa questão de prova se o examinador colocar até personalizado ponto e não colocar exceção ao RI para a questão de preferência legal. E como grande exemplo, a gente cita a hipoteca. É uma boa questão de prova, colega. Marque o artigo 10, deveres, inciso 4º. 29. A dica 29 da aula das nossas dicas hoje aqui é a questão da destinação do FUNAPEM. Qual é o percentual da arrecadação da receita do FUNAPEM dos selos? Fica 100%, fica para o FUNAPEM? Existe destinação? Isso me chamou a atenção. E eu coloco a atenção para os senhores aqui. 95% fica para o FUNAPEM. 5% é distribuído. De que forma, Boni? Lembrando os senhores que o maior percentual, ou seja, 2%, ele vai para a INOREG, Instituto de Escrivões Notariais e Registrados do Estado do Paraná. Os outros 3%, 1,5% e 1,5%, repartição igualitária, 1,5% vai para a ANOREG do Paraná e outro 1,5% vai para o IRP, Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, veja, visualiza aqui, ó, não fica 100% para o FUNAPEM, e sim 95%. Aqui também a dica 29 é uma boa questão de prova. Dica número 30. A dica número 30, quem vai presidir o FUNAPEM? Certo? É uma dica importante aqui, ó. Como a distribuição da receita, então, do bolo, nós vimos na dica anterior, quem vai presidir? Então, a presidência do FUNAPEM, o conselho será presidido por um conselho, certo? Que tem como presidente, se cair na prova, o FUNAPEM será presidido pelo presidente da ANOREG Paraná, ponto. Errada a questão. Errada a assertiva. Por quê? Sempre que este seja registrador civil. Não sendo, quem vai presidir o conselho é o presidente do IRPEM. Então, o parágrafo 1º do artigo 5º da lei que criou o FUNAPEM é uma boa questão de prova. Quem vai presidir o FUNAPEM? Não é sempre o presidente da ANOREG do Paraná. Só vai ser se for um registrador civil, que pode ser o presidente da ANOREG do Paraná, um registrador, pode ser um presidente da ANOREG do Paraná, um tabelião. Nesse caso, quem vai presidir o FUNAPEM será o presidente, será o representante do IRPEM. E lembrando os senhores que na dica número 30, até o dia 15 de cada mês, será enviado à corregedoria relatórios sobre atividades do fundo do mês anterior. Dica número 31. A 31 é sobre o imposto de transmissão causa-morte e doação no estado do Paraná. Aí pode sair uma questão em direito tributário, hein? Lembrando os senhores que o artigo 145 ao 162, basicamente, que é o Sistema Tributário Nacional, ele está dentro da ementa de direito constitucional. A direito tributário, ele cita os tópicos que ele quer da Constituição e também cita alguns tópicos da Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. E o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação do Estado do Paraná tem uma alíquota de 4%, lembrando os senhores que é interessante, está lá no artigo 12, se eu não me engano, da lei, e a base de cálculo será reduzida em 50% quando envolver a questão de usufruto. Dá uma olhadinha ali nessa redução de base de cálculo, que é uma boa pedida para a prova. A alíquota ela é única, 4%. O que existe é uma redução de base de cálculo de 50%. E eu chamo a atenção dos senhores aqui, que pode a Fazenda Pública deixar de aceitar o valor que você apresentou para o recolhimento do imposto. Se o devedor
Se o valor estipulado pela autoridade fiscal não for aceito, a parte poderá requerer o prazo de requerer no prazo de 15 dias o contraditório. Então, tem até 15 dias. O não recolhimento do imposto nos prazos normais enseja uma multa aí de 10%. Inclusive, você pode pegar a lei, se for sonegado, omitido, também pode levar uma multa de 10% sobre o valor do imposto que foi ocultado. Então é interessante pegar aí, dentro do imposto de transmissão causa morte doação do Estado do Paraná, a alíquota de 4%, a redução de base de cálculo e as penalidades. Dica número 32. Processo legislativo. Basicamente, em todos os concursos, seja de OAB, seja de notarial e registral, seja de magistratura, seja que cai basicamente a Constituição e cai poder legislativo, sai uma questãozinha sobre processo legislativo. O processo legislativo está no artigo 59 e 69. Se cair alguma coisa ali, eu aposto talvez numa questão sobre emenda constitucional. Quem pode propor a emenda? Como é que se aprova uma emenda? Está tudo no artigo 60, medida provisória. Quais são as vedações à MP? Visualize o artigo 62, parágrafo 1º. Então, artigo 60, 62. É uma boa pedida para a prova, ok? E o artigo 66, a diferença entre veto e sanção. Também é uma boa questão de prova, veto e sanção. Então, quem pode propor uma emenda? Nós vamos falar mais na frente, eu não vou aqui ser repetitivo. Lá na frente eu vou falar quem pode propor. Lembrando que uma PEC, para aprovar, quem aprova uma PEC é 3/5, 2 turnos em cada casa. Então, uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ter 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Então, visualize o artigo 60, leia com carinho o respectivo parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. É uma boa dica para a prova, o artigo 60 da Constituição. Então, processo legislativo, eu acredito numa questão de prova. Aqui agora eu vou falar sobre, na dica 33, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. A dica número 33, ele tem aqui os fundamentos. A dica número 34, ela tem os objetivos. Então, aqui pode o examinador tentar te confundir. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, dignidade, pluralismo de partido, valorização, a livre iniciativa, os valores sociais do trabalho. Então, aqui, a dica dos senhores, separe o 33, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha os fundamentos aqui, ó. Então, fundamentos, soberania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, pluralismo de partido, enquanto que a dica 34, quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e soberana, garantir o bem de todos, promover e erradicar a pobreza. Se vocês visualizarem o artigo 3º, que é a dica 34, os senhores estão diante aqui dos objetivos da República Federativa, que são 4 verbos terminados em R, ó. Então, verbos terminados em R. A não discriminação racial, sexual, de idade, ela é um objetivo ou ela é um fundamento? Ela é um objetivo, garantir o bem de todos, sem discriminação de sexo, cor e idade. Então, está no artigo 3º da Constituição. Separe o que é objetivo, separe o que é fundamento. Dica número 35. As bancas também gostam de cobrar sobre os princípios das relações internacionais. São 10 incisos. 10 incisos. Eu chamo a atenção dos senhores, visualize aqui, ó, que a solução pacífica, a independência, a cooperação, a não intervenção, são 10 incisos. A concessão do asilo político, são todos princípios das relações internacionais. A extradição
ela não é um princípio das relações internacionais. A extradição está lá no artigo 5º, inciso 51. Extradição. A extradição não é princípio. Então tome cuidado aqui que o examinador pode confundir, tentar te induzir ao erro. Então, tome cuidado com os princípios das relações internacionais. Está lá no artigo 4º, e o Boni colocou aqui para os senhores. E tome cuidado com o parágrafo único, que o Brasil buscará a integração socioeconômica, cultural, com a América Latina, e não é América, e não é América do Norte, e não é América do Sul. Artigo 4º, parágrafo único. A dica número 36, artigo 5º. O que dizer do artigo 5º? 76 incisos e 4 parágrafos. Boni, o que eu devo estudar aí? Colegas, são 78 incisos e 4 parágrafos. Tem alguns incisos aí que a gente chama a atenção dos senhores. Inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Inciso 11, a casa é o asilo inviolável, nela ninguém poderá penetrar, sem o consentimento do morador, e não é proprietário. Salvo flagrante delito, prestar socorro e desastre. Aí posta durante o dia ou a noite. Lembrando os senhores que dentro do artigo 5º não aparece em nenhum momento lei específica e em nenhum momento lei complementar. O inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. O inciso 24 do artigo 5º, a desapropriação será prévia, justa, em dinheiro, vírgula, ressalvado os casos previstos nesta Constituição. E a Constituição faz ressalva à reforma agrária, certo, da desapropriação, pagamento de títulos da dívida pública, e também nós temos o artigo 243, a expropriação, certo? Artigo 243. E o Boni colocou 2 incisos aqui para os senhores, para lembrar que racismo, que é o artigo 5º, inciso 42, é o 42, e o 44, certo? Ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, o racismo e ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Enquanto que o inciso 43, que o Boni colocou aqui para os senhores, 43, artigo 5º, inciso 43, tortura, drogas, crimes hediondos, terrorismo, eles são prescritíveis e inafiançáveis. Dica número 37. A dica 37 é importante. Por quê? Porque você está diante aqui do diretor do fórum. Quem vai ser o diretor do fórum em entrância final? Quem vai ser em entrância inicial e quem vai ser em entrância intermediária? Então, visualize o artigo 37, 38 e 39. A direção do fórum em entrância final, todos aqui têm mandato de 2 anos, certo? O mandato aqui de 2 anos, na entrância final, 2 anos, 2 anos, no máximo, indicado pelo órgão especial, não é pelo pleno, e designado pelo presidente. Esta é a composição do artigo 39. Dica número 38. Os senhores estão aqui na 38, diante do diretor de fórum do interior, certo? Do interior, no máximo 2 anos, certo? E a sucessão aqui será por antiguidade automática. Expressa aqui a redação do artigo 37, parágrafo 1º. A dica número 39. 39. Os senhores estão diante da direção do fórum em entrância inicial, juiz titular, certo?
é o juiz titular. Nas comarcas de entrância inicial ou nasquelas de juízo único, a direção do fórum será exercida pelo juiz titular. Eu chamo a atenção dos senhores na dica 37, no artigo 37, ó, bateu, não foi de propósito, hein? Dica 37, item 37. Faça um asterístico aí, ó. Talvez aí está a questão da prova, certo? Direção do fórum para a entrância final, aonde que ele é indicado pelo órgão especial e não pelo pleno e designado pelo presidente. Então fica aqui a questão dessas 3 dicas aqui para os senhores, que poderá dançar uma questão. A dica número 40. Dica número 40. Eu coloquei de proposta a dica de 40, quem são os legitimados a propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Individualmente nós temos uma única pessoa, presidente da República. E outro detalhe, o presidente, salvo iniciativa, ele não participa mais do processo. Salvo iniciativa, ele não participa, porque a proposta de emenda, ela não tem sanção e veto. A emenda foi aprovada, promulga e publica, certo? Então, quem pode propor? O presidente da República, 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara. Não é 1/3 do Congresso, que é diferente, por exemplo, senhores, vocês estão vendo falar aí da CPI da Petrobras, vocês estão vendo falar do escândalo da Petrobras, vocês estão vendo as estampas de jornais aí falando naquela refinaria que foi comprada lá no States, certo? E é só para você gravar que a CPI, ela pode ser tanto CPI de deputado, como 1/3 dos deputados, como 1/3 dos senadores. Mas nós podemos ter uma CPI mista, onde se compõem senadores e deputados federais. Enquanto que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela não pode ser mista. Ou é 1/3 da Câmara, ou é 1/3 do Senado, ou o presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, desde que cada uma aprove por maioria simples. Está lá no artigo 60. Lembrando que a proposta de emenda é aprovada por 3/5, 2 turnos em cada casa. Outra coisa interessante aqui, ó, que o Boni colocou para os senhores, uma observação. Não existe previsão de iniciativa popular para a PEC. O povo não tem legitimidade para propor proposta de emenda. O povo, não é nem povo, é cidadão, ele pode propor um projeto de lei. E as formas de projeto de lei, na iniciativa federal, estão expressas no artigo 61 da Constituição, parágrafo 2º. No plano estadual, no artigo 27, parágrafo 4º. E no plano municipal, na cidade onde o senhor mora, ou a senhora mora, no artigo 29, inciso 13 da Constituição. Então, o povo, o cidadão, ele não tem legitimidade para propor uma PEC. Outra coisa que eu chamo a atenção é que o povo, não existe matéria reservada para a PEC. O que existe são matérias reservadas para projeto de lei, que estão lá no artigo 61 da Constituição, parágrafo 1º. Dica número 41. Como nós vamos ter eleição esse ano, eu não poderia deixar de comentar com os senhores aqui a diferença de sistema proporcional e sistema majoritário. Quem é eleito no sistema proporcional? O sistema proporcional se aplica aos deputados menos o Senado. O sistema majoritário se aplica ao Poder Executivo mais o Senado. Lembrando que no sistema majoritário, quem chegar em primeiro, leva. Lembrando que no sistema proporcional existe o coeficiente eleitoral. Lembrando os senhores que, então, sistema majoritário se aplica o Executivo mais o Senado e proporcional legislativo menos o Senado. Outro detalhe. A atual presidenta, o atual presidente da República, ela precisa renunciar para se candidatar à reeleição? Não. A reeleição só se dá no Executivo para outro cargo, certo? E tem que ser concluída em até 6 meses antes, não é 180 dias. Por exemplo, o Aécio Neves,
certo? Que será concorrente, ele não precisa renunciar ao Senado. Enquanto que o governador de Pernambuco, certo? O governador de Pernambuco, que é um dos candidatos a presidente, ele é governador, ele precisa renunciar até o início de abril, até 6 meses antes. Então, leve para a prova também a questão de renúncia. Quem tem que renunciar e quem não tem que renunciar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que ficou aqui hoje, os senhores poderão mandar alguma pergunta para contato@onlineconcurso.com.br que a gente vai responder. Qualquer informação também, se você quiser. Estou disponível. Liga para o professor Getúlio no telefone 47 97 20 0707, que ele passa meu telefone e será um prazer te responder. Pode ligar para mim ainda hoje ou amanhã, fora de horário comercial, certo? Que eu vou te atender e vou te explicar se ficou alguma dúvida aqui. Dica número 42. Aqui vai uma dica de direito administrativo, ó. Atos administrativos. Provavelmente, atos administrativos. Licitação, o artigo 37 e o artigo 41, é uma questão de prova. Lembrando os senhores que os atos administrativos, quais são os elementos, os requisitos dos atos administrativos? Quais são os elementos, os requisitos do ato administrativo? Você tem que levar para a prova que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Na decoreba, CONFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quais são os atributos dos atos? Saudoso Eli Lopes Meirelles usava a sigla PAI. Pode ser PAI, PI ou IPA. Presunção de legitimidade, a autoridade e a imperatividade. Lembrando os senhores que a Di Pietro, a consagrada autora, ela coloca também um novo atributo, que é a tipicidade. Então, para a prova, se ele não falar nada, e se tiver as duas, tiver pai ou pate, o que eu faço, Bono? Ele não vai fazer isso, certo? Se tiver a sigla completa, presunção de legitimidade, a autoridade, a tipicidade e a imperatividade, assinela essa, que provavelmente o examinador é da corrente da Di Pietro. Se ele só colocar as três ali, e pai, presunção de legitimidade, a autoridade e a imperatividade, assinala essa, ok? Então os atributos estão aí. E quais são as espécies dos atos? Eu estou falando espécie, não classificação. É interessante você visualizar em casa e levar para a prova a diferença de ato complexo e ato composto. Quais são as espécies dos atos? Punitivos, ordinatórios, negociais, normativos e enunciativos. O grande exemplo que eles perguntam em prova é enunciativo. Um exemplo, Boni, certidão. Então, o 42, ele aí é muito importante. Você, colega aí, ó, que está dizendo o seguinte, vai cair tudo, Boni? Não, não vai cair tudo. Aqui que eu estou falando vai cair muita coisa. Outra questão para a prova, 43. Quais são as isenções do FUNREJUS? Que está na lei 12.000 alguma coisa. FUNREJUS, fundo. Então, quais são as isenções? Eu cito para os senhores aqui, ó, 4 basicamente. O imóvel comprovadamente destinado à residência de funcionário público. Residência. Se ele colocar o imóvel comprovadamente comprado por funcionário público, está errado. Porque pode ser um imóvel comercial. É residencial. Outra isenção, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Lembrando que a Caixa Econômica não é isenta de FUNREJUS. Isso aí, inclusive, tu pode botar aí, faz uma consulta aí, bota lá no Google, Caixa Econômica FUNREJUS. Tu vai encontrar um parecer do Tribunal de Contas. Os atos comprovadamente isentos de TBI e do Imposto de Transmissão Causa Morte ou Ação também são isentos de FUNREJUS. E outra coisa que me chamou a atenção, os atos cartorários relativos aos imóveis urbanos de áreas constituídas até 70 metros quadrados, destinados à moradia. Esse último item aqui, uma boa pedida para a prova, uma boa questão para a prova. São 19 incisos. Eu somente coloquei para os senhores aqui 4. Tem mais 15 lá na lei, mas o que mais me chamaram a atenção estão aqui na dica número 43. 44
44 é CNJ. Já foi comentado, aqui é só um repeteco, que o CNJ são 15 membros, 9 vêm do Judiciário, 2 do Ministério Público, 2 são advogados e 2 são cidadãos. Lembrando que o presidente e o vice são membros natos. O vice-presidente não compõe o CNJ. Ele só vai participar do CNJ nas ausências do Joaquim Barbosa. Atualmente, interessante para conhecimentos gerais, saber os nomes aí dos presidentes do CNJ, inclusive foi questão de prova oral de Santa Catarina. Nomes! Santa Catarina, inclusive, em prova oral, a banca lá perguntou, por exemplo, qual é o nome do ministro da Educação. Então, é interessante saber o nome da presidência e vice do STF, que é Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Presidente e vice do CNJ. Presidente e vice do STJ. Presidente do TCE do Paraná. Ok? Lembrando que o nosso querido Paraná aí, tem 399 municípios. Então, a questão do CNJ aí está na dica número 44. 45, exequato. Pode ser uma questão lá em processo civil. Quem homologa o exequato? Era STF, agora veio para o STJ. E quem executa? Juiz federal. Artigo 109, inciso 9º, se eu não me engano. Então, exequato é a dica 45. Dica número 46. Queridos alunos e alunas, 46, eu coloquei aqui de propósito. Artigo 37, artigo 41, é uma questãozinha que provavelmente ou em direito constitucional ou direito administrativo, que é a administração pública. Foi a primeira Constituição a ter uma parte reservada à administração pública. Isso, inclusive, já foi questão de prova. Não sei se você sabia. Visualize o artigo 37. Visualize principalmente o 37, o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Visualize o artigo 38. O servidor público, o delegado, se candidata a prefeito é eleito, ele é afastado do cargo e pode fazer a opção pelo que vai receber de subsídio. É delegado da polícia, vou dar como exemplo delegado, que é um exemplo mais prático para os senhores visualizar. É delegado, se candidata a vereador e é eleito. Se houver compatibilidade de horário, leva as duas. Se ele é delegado, se candidata a deputado federal, deputado estadual ou senador, ele fica afastado do cargo e recebe pelo mandato. Isso tudo está no artigo 38. Tudo se conta para todos os efeitos. Tome cuidado com o artigo 38, que já foi questão de prova, o inciso 4º. Tudo se conta para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Então, 38 e o 41, certo? A estabilidade, que será adquirida após 3 anos. Tome cuidado com o artigo 41, combinado com o parágrafo 4º, que como condição para aquisição da estabilidade, a avaliação de desempenho. Então, aí eu falei algumas coisas interessantes, é questão de prova, artigo 37 ao 41 da Constituição. A dica 47. 47, o hino do Paraná. Quem fez a música? De quem é a letra? Uma boa pedida, uma boa questão de prova. Então, a música, lembre-se, Bento Mussurunga. Lembre-se do nosso saudoso Mussum, certo? Bento Mussurunga. Lembre-se do ex-papa, Bento XVI. Vincule, música. Enquanto que a letra, basta os senhores lembrar, Domingos Nascimento. Lembre-se, você vai fazer a prova no domingo. Então a letra é de quem? Domingos. Não tem como você esquecer. Tá aí a dica. Quem é a letra? Quem é a música? Dica número 48. A 48, dica 48, concessões. Eu coloquei de propósito o artigo 97. Inclusive o pessoal aqui me perguntou antes, por que tu colocou a dica 47? É para lembrar o seguinte, que todo mundo está acostumando, se morre alguém na família, se casa
o servidor casa, quantos dias ele tem? Na iniciativa privada é 3 dias. Servidor público, casamento, inclusive está aqui, que é o artigo 97, o magistrado, ele tem direito a 8 dias. Só que não é licença. Se cair na prova, o servidor, certo? Ou o magistrado poderá afastar-se das funções até 8 dias, não é até, será 8 dias para casamento. Isso é um exemplo de licença? Não, isso é uma concessão. Como a questão do óbito em alguém da família. E a questão do magistrado aqui permite, certo, ao afastamento até 8 dias, ou seja, é 8 dias, sogro, sogra e irmão, ascendente e descendente. Então, isso é concessão e não uma licença. Está no artigo 97 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. A dica número 49, o Boni coloca aqui sobre a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, certo? Inclusive, isso aqui eu tirei da revista Veja, cito a página aqui. Ela adotou uma doutrina totalmente neoliberal, certo? Ela foi 3 vezes consecutiva primeira-ministra da Inglaterra, 11 anos que ocupou, primeiramente, por 3 anos consecutivos, entre 1979 e 1990. Partido Conservador. Isso é importante levar para a prova, porque o ano passado ela veio a falecer. Então é um fato histórico que pode ser cobrado. 3 vezes consecutiva, certo? E conhecida como a Dama de Ferro. Ela pode perguntar aqui a questão de quanto tempo durou o mandato, entre 79 e 1990. A dica número 50, eu chamo a atenção dos senhores também, em decorrência da morte de Hugo Chávez. Estão vendo aí a Venezuela passando vários problemas, certo? E Hugo Chávez foi presidente por 14 anos, presidente da Venezuela, entre 1999 e 2013. A Revolução Bolivariana, certo? Morreu aos 58 anos, em 5 de abril, certo? 5 de abril de 2003. 5 de abril não, foi 5 de março. Aqui está errado, se não me engano. Aqui acho que está errado. É 5 de março e não 5 de abril. Eu não tenho. Dá uma olhada aí só na morte de Hugo Chávez, porque eu acho que é 5 de março e não 5 de abril. Certo? Fez agora 1 ano. Então é 5 de março. Aqui está errado. É 5 de março de 2013 e não 5 de abril. Ó, está confirmado aqui 5 de março. Aqui tem um erro de digitação. Ok, senhores? Então, sobre Hugo Chávez é uma boa questão de prova. Eu chamo a atenção dos senhores na dica número 51, certo? A questão na dica número 51, o pico mais alto do Paraná. Por que eu coloco aqui o pico mais alto do Paraná? Porque é o pico do Paraná, certo? E se eu fosse fazer uma... Eu não sabia. Isso aqui eu fui pesquisar e procurei. Interessante, só abrindo um parênteses aqui. Qual é a cidade de maior população? Qual é a cidade de menor população? Qual é o maior colégio eleitoral? Qual é o menor colégio eleitoral? Qual é o município de maior extensão do Paraná? Qual é o município de menor extensão do Paraná? Essas informações é interessante os senhores visualizarem. Para quem não sabe isso, em uma aula anterior, nós fizemos aí um simulado, o Boni comenta sobre fatos históricos do Paraná. Se você quiser alguns fatos históricos do Paraná, além do que foi já comentado na aula anterior e está sendo comentado na aula de hoje, pode pedir para contato@onlineconcurso.com.br. Então, o pico mais alto do Paraná é o Pico do Paraná. É uma questão muito lógica. Eu não assinalaria essa assertiva, porque é muito lógico para uma prova. E lógica para a prova não funciona. Então, provavelmente, eu erraria a questão. Certo? Então, só para te alertar que aqui a lógica funciona. É o Pico do Paraná, na Serra do Mar, com 1.877, em torno de 1.877 metros quadrados. Tem mais alguma dica ali ou estamos parando por aqui? Sim, nós vamos aqui, ó. Nós vamos dar um intervalo primeiro?
Vamos dar um intervalinho e voltamos em 3 minutos. Pessoal, nós vamos dar um intervalo e voltamos aqui entre a questão 1 e a 7, nós vamos repetir. Questão número 1 a 7 nós vamos repetir. Intervalo de 3 minutos. Pessoal, tendo em vista aí a pedidos, certo? Nós vamos explicar de novo a questão 1ª a 7, certo? Em função que teve alguns que não conseguiram visualizar. Então, a questão número 1 a 7, nós vamos refazê-las de novo. Primeira, questão 1. O Bohn aqui chama a atenção dos senhores na diferença de lei ordinária, lei complementar, lei específica e medida provisória, certo? Leve para a prova isso. Isso pode ser uma questão em direito penal. Por que direito penal, Bohn? A medida provisória pode alterar o Código Penal? Não, está no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Pode ser uma questão em direito civil. A MP pode alterar o Código Civil? Sim. A MP pode alterar o Código de Processo Civil? Não, porque está no artigo 62, parágrafo 1º. Então, veja bem, a medida provisória, ela pode ser uma questão de direito civil, direito penal. A medida provisória pode tirar o direito eleitoral? Não. A regra dentro da Constituição é lei. Então, você não vai se preocupar com a palavra lei. Esta é a regra. Lembrando os senhores que lei específica somente vai aparecer lá no artigo 37 da Constituição. Do artigo 1º ao 36, não aparece lei específica. Certo? E é interessante os senhores levar para direito tributário que imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, novas contribuições e o imposto residual tem que ser lei complementar. Lembrando que o artigo 150 da Constituição, parágrafo 6º, ele trata de subsídio, redução de base de cálculo, remissão, isenção, anistia, crédito presumido. E o artigo 155A do CTN fala do parcelamento. Nesses casos aí, lei específica. Então, separe lei, que é a regra geral, lei complementar, certo? Que tem em torno de 100 e poucos casos aí dentro da Constituição, e só vai ser lei complementar quando o Constituinte assim exigir, nos termos da lei complementar. Exemplo de lei complementar, artigo 146, artigo 148, artigo 93 da Constituição. Então, artigo 7º, parágrafo 1º. Então, só vai ser lei complementar quando a Constituição assim eleger. Então, leve para a prova isso, porque a diferença de lei complementar, medida provisória e lei específica, ela é fundamental em todos os ramos do direito. Vamos para a questão número, dica 2. Dica 2, os princípios da seletividade, progressividade e não cumulatividade. Lembrando os senhores que a progressividade
o imposto de renda e o ITR serão progressivos. Lembrando que o IPTU e o IPVA poderá ser progressivo. Certo? Pode. Seletividade, o ICMS poderá ser seletivo em função da essenciabilidade do produto, enquanto que o IPI também será. Então, seletividade, IPI será, ICMS poderá ser seletivo. A questão da não cumulatividade não tem essa questão de poderá e será. A não cumulatividade todos serão. Quem serão não cumulativos? IPI, ICMS, Imposto Residual e as novas contribuições sociais. Isto é importante os senhores levar para a prova. A diferença de seletividade, progressividade e não cumulatividade. Dica número 3. A dica número 3, eu trago na noite de hoje para os senhores, que ela é uma novidade. É a PEC da música, a PEC 75, aonde foi a Constituição emendada lá no artigo 150, inciso 6º, a linha E. Aonde que veio hoje imunizar CDs, mas são para impostos. Não é para tributo, impostos. E ela veio tentar baratear, por exemplo, os CDs. PEC da música, a linha E do artigo 150, inciso 6º, é uma grande dica para a prova de domingo. Dica número 4. Qual a diferença entre suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário? Lembrando que a suspensão do crédito tributário está expressa no artigo 151. Concessão de liminar, moratória, parcelamento, depósito, reclamações ou recurso. Então, aí os senhores estão diante de suspende o crédito tributário. Enquanto que o artigo 175, os senhores estão diante das exclusões do crédito tributário, que seria a anistia, que é o perdão da multa, e a isenção, certo? Que é por lei específica. A grande diferença entre imunidade e isenção é que a imunidade advém da Constituição, não ocorre o fato gerador. A isenção advém de lei específica e ocorre o fato gerador. Então, a imunidade Constituição, a isenção lei específica. E a extinção do crédito tributário estão expressas 11 casos, 11 incisos, mas são 12 modalidades, certo? Porque nós temos prescrição e decadência no inciso. Prescrição e decadência, compensação, remissão, transação. Então, separe o que exclui o crédito tributário. Exclui. Exclusões seria anistia e isenção. Suspende. E o que extingue? É uma dica que, com certeza, é uma questão em direito tributário no domingo. Dica número 5. Dica número 5 são as exceções ao princípio da anterioridade. Estão expressas no artigo 150, parágrafo 1º. Quais são as exceções ao princípio da anterioridade? Lembrando os senhores que o princípio da anterioridade é aquele princípio que veda a cobrança no mesmo ano, certo? Mas ele tem 9 exceções. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Contribuições sociais, só elas obedecem à noventena. Imposto extraordinário de guerra externa. Empréstimo compulsório de guerra externa, iminência e calamidade pública. E nós temos aí o restabelecimento do ICMS dos combustíveis e o restabelecimento da CID dos combustíveis. E nós também temos, aproveitando na dica número 5, as exceções, certo? À anterioridade nonagenal. Que aí nós temos imposto de importação, imposto de exportação, IOF. O IPI não é exceção à noventena, mas é exceção à anterioridade. O imposto de renda, ele é exceção à noventena, que é o contrário do IPI, mas não é exceção, ele não é exceção ao princípio da anterioridade. Certo? E nós temos imposto de importação, exceções da noventena, imposto de importação, exportação, IOF
imposto de renda. Imposto extraordinário de guerra externa, imposto extraordinário de guerra externa, está aqui, ó, acompanhe, a base de cálculo do IPVA e do IPTU, e o empréstimo compulsório. Essas são as exceções. Então, leve para a prova. Quais são as exceções do princípio de anterioridade e quais são as exceções à noventena? Tudo isso está aqui, ó, na dica número 5, que está na Constituição, no artigo 150, parágrafo 1º. Vamos para a dica número 6. Dica número 6 é para os senhores levar para a prova que a base de cálculo do IPTU e do IPVA são exceções à noventena. Base de cálculo. Eu não estou falando alíquotas. Inclusive, é feito um comentário ali, ó. Se aumentar a alíquota, tem que obedecer a noventena mais anterioridade. Se o prefeito atualizar a base de cálculo em dezembro de 2013, pode começar a cobrar em janeiro de 2014. Por exemplo, se for publicada uma lei em 22 de dezembro de 2014, majorando a alíquota de um desses impostos, somente em 1º de janeiro de 2016. 2016? Não, 2014, 2016. Certo? Porque nós estamos em 2014. Então, se alterar a alíquota em 22 de dezembro de 2014, certo? Que é o atual ano, a alíquota não pode entrar em janeiro, ele satisfez o princípio de prioridade, mas tem que aguardar a noventena. Então, dá uma olhadinha com carinho no artigo 150, parágrafo 1º. Dica número 7. A dica número 7, o Boni aqui chama a atenção dos senhores para a questão das alíquotas, certo? Das alíquotas do imposto de emissão causa-morte ou ação. Quem define as alíquotas do imposto de emissão causa-morte ou ação é o Estado e o Distrito Federal. Só que ele tem que respeitar uma alíquota máxima que foi definida pelo Senado em 8%. Lembrando que no estado do Paraná, a alíquota é 4%. A alíquota do IPVA, também quem define a alíquota é o Estado e o Distrito Federal. Só que respeitando uma alíquota mínima, certo? Que a Constituição determina. Alíquota mínima. E o ISS, cabe à lei complementar definir a alíquota mínima e a alíquota máxima. Lembrando, senhores, que o artigo 88 do ADCT, ele definiu a alíquota mínima de 2%. 2%. Sendo que a lei complementar, que regulamenta o ISS, definiu a alíquota máxima em 5%. Leva isso para a prova, que tem grande chance de cair.